Olá, aqui é a Juliane Furno, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, só dando os lembretes e recados iniciais. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, não deixe de comentar, de ativar o sininho, de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo para ele chegar em mais pessoas. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso primeiro mini curso, que tem como tema o tema mais votado da enquete que a gente fez lá no YouTube, fez no Twitter e no Instagram também, que é o tema Teoria do Valor, Dinheiro e Capital em Marx. E a princípio a gente vai gravar 3 vídeos distintos. E aí eu já faço a ressalva aqui de que esse é um convite ao estudo, então é uma introdução bem panorâmica, porque esse tema é bem complexo, exige bastante dedicação para entender, né, de fato. Então não deixem de ler na fonte, né? Peguem esse aqui como um debate inicial. A gente vai trazer também especialmente debates dos primeiros capítulos do livro 1 do Capital. Então acompanhem, anotem e depois façam a leitura na fonte. Outra coisa importante para começar é que para entender o Marx, a gente tem que entender o seu método de apreensão da realidade e também de exposição teórica. Então Marx ele foi um intelectual revolucionário e militante que teve um pensamento formado pelo que o Lenin depois chamou de 3 fontes do marxismo. A primeira fonte é a filosofia alemã, de onde o Marx partiu, né, a partir da crítica do idealismo, e ele vai, a partir disso, teorizar sobre as bases do materialismo histórico e dialético. A segunda fonte é o socialismo francês e a perspectiva revolucionária. E a terceira fonte é a da economia política, principalmente a economia política clássica dos ingleses, de onde ele vai tirar, então, elementos para fazer o que ele chama de crítica da economia política. Isso é importante porque o Marx é essa totalidade. Então, ele não é um economista, um filósofo ou um socialista. Ele é essa totalidade. Não dá para ser marxista na economia, desprezando a contribuição política ou metodológica do autor, por exemplo. Ou, pelo menos, eu não acho muito possível. Sobre o método, muito em síntese para o Marx, diferentemente dos idealistas, as sociedades vão se transformando a partir de um conjunto de contradições que ocorrem primeiramente no campo material, ou seja, da existência objetiva. Isso não quer dizer que o Marx despreze as ideias, não. São as ideias que colocam os seres humanos em movimento para transformar o mundo. Mas as ideias, para fluírem, elas precisam estar sintonizadas numa materialidade que é objetiva. Por exemplo, a análise da transição entre os modos de produção dá um pouco ideia de como que o Marx identifica isso. Então, para o Marx, não foi que um dia, por exemplo, um camponês acordou e pensou: nossa, esse sistema feudal, mó lixo, tal, quero viver numa sociedade de livres produtores e dependentes. Não foram as transformações das ideias, mas foram as transformações na base material daquele sistema feudal, especialmente aqui o elemento do excedente e do desenvolvimento do comércio, que ensejaram condições, por exemplo, para o florescimento de um pensamento próprio e revolucionário de uma das classes sociais, naquele caso a burguesia, que levou adiante ali um conjunto de revoluções que suplantou o antigo regime. O Paulo Freire, por exemplo, nos ajuda nisso com a frase quando ele diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. É tipo isso, a consciência ela é um produto da realidade concreta. O Marx até fala sobre o que ele chama de prioridade ontológica do ser em relação à sua consciência. Então, mesmo que o ser humano ele não tenha consciência dele próprio, ele existe, ou seja, existe uma prioridade ontológica da existência em relação à consciência da própria existência. Então, além disso, ainda dentro da análise do método,
valor, dinheiro, capital, por exemplo, não são categorias abstratas, né? A gente nem pode entender elas de forma separada. A análise do Marx é um todo integrado e inserido neste método de construção teórica que o Marx usa para ir conceituando e reconstituindo categorias na medida do próprio desenvolvimento analítico do capital. Por isso aqui eu faço a ressalva de que a gente vai focar no livro 1, porque mesmo a noção de valor, ela só vai se completar de forma integrada lá no final do livro 3. Ou seja, aqui tem um processo de reconstituição dessas categorias. A ideia, do ponto de vista do método, é que o Marx é um autor que vai ser radicalmente contrário à metafísica ou à lógica formal. Por isso, ele é uma referência do que a gente chama de pensamento não só materialista, mas dialético. O Marx ele não parte de tipos ideais, né, como conceitos que um pesquisador elege de forma abstrata para compreender uma realidade na sua forma pura. O Marx ele vai partir da realidade concreta, das categorias presentes na realidade, para constituir uma análise da totalidade, que é para ele um sistema orgânico de partes e de fenômenos que são mutuamente condicionados. O que o Marx faz no Capital, então, vai ser selecionar categorias que são mais proeminentes da realidade, ou seja, não é aqui uma escolha arbitrária, né, do pesquisador. E a partir dessas categorias mais proeminentes, ele vai reconstituir uma totalidade, num processo que vocês vão ver no livro, que coexiste níveis muito distintos de abstração. Então, no livro 1, as categorias elas estão no nível mais abstrato de desenvolvimento. Por isso, até que é muito importante a leitura dos 3 livros, porque o Marx ele vai descendo no nível de análise para pensar o capitalismo em um nível cada vez de análise, de uma análise mais determinada. Então, o Marx não parte, por isso, do conceito de valor. Ele vai partir do que é a forma social mais simples em que se apresenta o trabalho social, ou seja, na sua manifestação fenomênica. O Marx parte da mercadoria e é a partir dela que ele vai reconstituir o que é, então, a essência do modo de produção capitalista. E isso porque nas sociedades, né, como está no início do Capital, onde reina o modo de produção capitalista, a riqueza ela aparece como uma coleção de mercadorias. No capitalismo, então, a mercadoria, né, ela é a expressão mais bem acabada de um tipo de trabalho social, que é o trabalho abstrato, e de uma forma específica de relação social de produção, que é, por sua vez, a de assalariamento. E é a partir da análise da mercadoria que o Marx vai derivar e vai compreender a teoria do valor. Então, para chegar até a substância do valor, o Marx vai afirmar que as mercadorias elas têm valor de uso, valor de troca e valor. O valor de troca, para ele, é uma coisa que não é inerente da mercadoria. É algo que só se manifesta efetivamente na troca. Na relação entre essência e aparência, ele diria que, então, o valor de troca é a aparência e o valor seria a essência. Bom, mas vamos indo por partes. O valor de uso, ele é representado por Marx pela utilidade da mercadoria. Ele é o que Marx chama de suporte do valor. Toda mercadoria ela tem que ter uma utilidade para que ela seja comercializada. Então, a mercadoria ela tem que estar ligada à satisfação de alguma necessidade ou física ou subjetiva das pessoas, certo? Senão, ela não serve para nada, não é uma mercadoria. Só que não é a utilidade delas que determina o valor. Essa, inclusive, a teoria do valor da escola neoclássica, ou ortodoxa de economia, que acha que o valor das mercadorias é dado
pela capacidade de satisfação da utilidade individual e marginal dos agentes, ou seja, é uma análise essencialmente subjetiva do valor. Tipo, sei lá, a prova de que essa teoria não faz muito sentido é qual que é o valor para mim, por exemplo, de uma camiseta do Grêmio? 0. Para mim não tem nenhum valor. Isso quer dizer que essa mercadoria não tem valor? Não, é porque o valor de uma mercadoria não pode ser dado pela valoração subjetiva que eu faço dele. O valor de troca, ele vai ser um valor que só se expressa quando ele está imerso na circulação de mercadoria. Ou seja, ele não consegue se expressar por si mesmo. O valor de troca é uma relação, né, que é quantitativa. Dá para dizer que é uma proporção em que valores de uso de espécies diferentes são trocados. Então, Marx dá um exemplo clássico lá, dizendo algo como um casaco igual a 20 varas de linho. Ou seja, o valor de troca de um casaco são 50 varas de linho. Sei lá, a sociedade capitalista, na verdade, desde as sociedades pré-capitalistas, sempre existiram troca, inclusive já existia até moeda. E mercadorias já funcionavam há milhares de anos como equivalentes gerais para medir troca. A teoria do valor-trabalho e o valor de troca é o que vai explicar, então, a equivalência entre essas trocas, linho e casaco. Né? Como você troca, por exemplo, cerveja por batata frita. A teoria do valor-trabalho veio, então, para explicar como coisas distintas são trocadas. Elas são trocadas porque existe algo que é comum a todas elas. E o que é comum à cerveja e batata frita? Não há nada entre essas mercadorias que seja comum do ponto de vista da substância, né? Uma é trigo e outra é amido. O que permite que essas mercadorias possam ser trocadas, mediadas ali pelo dinheiro, que depois a gente vai falar, é apenas uma coisa que elas têm em comum. É que todas essas são mercadorias. E mais do que serem mercadorias, todas elas são feitas pelo trabalho humano. Ou seja, o que elas contêm em comum, portanto, é trabalho. Agora, não é qualquer trabalho, porque o trabalho, assim como a mercadoria, ele também se divide em dois. Tem o trabalho concreto, que é aquilo que define ontologicamente o ser humano, né? O trabalho como aquela atividade que os seres humanos fazem para sobreviver, inclusive. Por exemplo, o trabalho concreto, ele está ligado ali à produção de coisas que são úteis, né? Eu produzo, sei lá, a minha própria comida. Isso é um trabalho concreto, ele não é um trabalho que produz mercadoria. O prato de comida que eu cozinhei, que eu montei, ele não é uma mercadoria, embora os ingredientes são mercadorias. A não ser que eu tenha plantado e colhido, mas em geral os ingredientes são mercadorias, mas o prato que eu montei, que eu cozinhei, não é uma mercadoria. Porque ele não foi produzido para ser trocado, ele é fruto de um trabalho concreto, ele é feito para o meu próprio uso. E isso é trabalho concreto, foi feito para a minha própria sobrevivência, uma atividade ontologicamente característica do ser humano. O trabalho que para o Marx é a substância do valor, portanto, o trabalho que cria a mercadoria, é tudo aquilo que é feito para a troca. E isso, ao contrário de ser trabalho concreto, ele chama de trabalho abstrato. É o trabalho em geral, é o trabalho que é feito de forma geral no capitalismo por trabalhadores assalariados e engajados no processo de produção de mais-valia, que depois eu vou explicar. E por que ele chama de trabalho abstrato? É porque ele não está olhando o trabalho individual, não é o trabalho do padeiro, do cervejeiro, do professor. Ele está olhando o processo de trabalho em geral. Esse que é empregado de forma produtiva na produção de mercadorias, ou seja, daquelas coisas que são feitas para serem colocadas no circuito mercantil das trocas, não para o autoconsumo. E é a partir dessa leitura que o Marx vai dizer que o valor das mercadorias é dado pela quantidade de trabalho abstrato, médio, socialmente necessário para a produção daquela mercadoria. Então, o valor de uma pizza, por exemplo, é dado pela quantidade de trabalho para a sua produção. Aí vem um liberal e pensa, uau, vou refutar o Marx com o seguinte exemplo.
Então, uma pizza que ficou mais tempo no forno e queimou vai ter, por exemplo, um valor maior do que a pizza que teve menos tempo no forno, mas que ficou lá no ponto, no capricho. Não, cara. Em primeiro lugar, porque o Marx está qualificando ali o socialmente necessário. Ou seja, se você levou mais tempo do que o socialmente necessário, ou seja, dadas as condições tecnológicas e produtivas de cada período histórico, na verdade você vai vender por um preço abaixo do valor. Ou você nem vai vender, porque a pizza que você fez está queimada. E se você não vende, você nem tem valor. Porque o valor ele é criado na produção de pizza, sim, ele é criado na produção, mas ele só se realiza na circulação, na venda da pizza. Então, se você produziu uma pizza, mas você não vendeu porque você produziu e deixou muito tempo no forno e ela queimou, na verdade não tem valor nenhum aí. Mas enfim. Além disso, quando se fala em valor, é importante entender que essa determinação ela não é feita no nível individual da firma ou da pizzaria X, por dois motivos. Primeiro, porque a criação de valor é um processo social. Ele é determinado pela predominância de relações de produção específica. Nesse caso, a produção individual ela tem significado, né, e tem relevância, mas só enquanto faz parte do todo. E, em segundo lugar, os valores são determinados pelo tempo de trabalho abstrato médio, e isso também inclui os insumos. Em síntese, a forma valor das mercadorias se deve à divisão social do trabalho e os valores são quantitativamente determinados pelo esforço coletivo e também pelo potencial produtivo de uma sociedade, isso em cada período histórico. Então não é o tempo de trabalho para a produção de um exemplar individual de uma mercadoria. Além disso, valor e preço, que na teoria neoclássica são idênticos, para a economia marxista não. Então, na verdade, dificilmente mercadorias são vendidas exatamente pelo valor. Só que a gente só vai entender completamente por que faz sentido a teoria do valor, mesmo que os preços flutuem em torno do valor e não sejam exatamente iguais a ele, lá no livro 3, quando Marx vai falar sobre a concorrência e sobre a forma desigual com que diferentes ali capitalistas individuais se apropriam do mais valor produzido socialmente, justamente porque a dinâmica do processo produtivo e da composição orgânica do capital vai fazer com que capitais diferentes do mesmo ramo produzam mercadorias com mais ou menos tempo de trabalho adicionado. E é isso que vai permitir que eles se apropriem de mais ou menos valor, podendo vender suas mercadorias, que agora tem preço, que é o chamado preço de produção, abaixo ou acima do preço de mercado. Mas isso é um debate que só se completa com a análise que é feita no livro 3 e que é feito, como eu falei, num grau bem menos elevado de abstração, por isso é importante compreender a obra do Marx como um todo, embora aqui a gente está tratando do livro 1. Por fim, se as mercadorias não são vendidas pelo valor e se o valor não é uma determinação individual, para que, então, serve a teoria do valor de Marx? E aí eu termino dizendo que basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que, embora haja um descolamento, né, entre valor e preço, são os preços que flutuam em torno do valor e não o contrário. Ou seja, o valor segue sendo a referência e é essa flutuação que vai explicar a desigualdade entre capitais e entre nações, como eu falei, vai ficar claro no livro 3. E em segundo, na verdade mais importante, é que o Marx não quer fazer uma teoria dos preços relativos. A teoria do valor-trabalho é a coisa mais importante porque ela é o que desvenda, na verdade, a essência do modo de produção capitalista. É que a criação de valor é apenas aqui um produto do trabalho humano e que este trabalho é feito em condições não só de desigualdade, mas de exploração. Então, é uma teoria, portanto, da forma de produção e de reprodução de uma sociedade em que o trabalho cria toda a riqueza, né, socialmente existente, mas o trabalhador se apropria de uma parcela ínfima do valor produzido.
Mas isso vai ser objeto do próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre o valor de uma mercadoria muito especial, que é a mercadoria força de trabalho, e explicar como que os capitalistas lucram através do uso dessa mercadoria especial, mesmo que do ponto de vista moral eles aparentemente não lesem ninguém. E aí essas coisas vão ficando mais claras e vão dando mais contorno de por que a teoria do valor-trabalho, embora não explique os preços relativos, é a teoria fundamental de explicação mais geral do modo de produção capitalista. Até o próximo vídeo.